A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pega aí a sua Bíblia e vamos meditar aqui em Mateus capítulo 5, verso 14 ao 16. Hoje, último áudio desse estudo Luzes Apagadas, né? Creio que você já não está mais como luzes apagadas. Agora você já está acesa na presença do Senhor, né? Não podemos andar apagados, não é verdade, irmão? Somos filhos de luz, somos luz, temos que andar como luz. Mateus capítulo 5, verso 14 ao 16, está escrito assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Verso 16: Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Amém? Compreenderam aqui, meus irmãos, que primeiro que a única luz que esse mundo tem realmente somos nós. Então, nós somos a luz de quem? Do mundo. E se o mundo está em trevas, então é porque estamos apagados, certo? Entendemos aqui nesse versículo também que nós somos uma cidade edificada e não dá para ficar escondido. Quer dizer, não se esconde uma luz acesa. Não dá para esconder uma luz acesa. Então, meus irmãos, vamos ter que aparecer. Nós fizemos aqui o primeiro áudio dos luzes apagadas, fizemos o segundo, o terceiro. Hoje é o quarto áudio, o último áudio sobre esse estudo, luzes apagadas. Porque não podemos ficar da maneira que estamos. Temos que procurar fazer o quê? Estar acesos. Porque todo aquele que está aceso consegue ver as obras ocultas do inimigo. O inimigo não tem como fazer nada contra você, porque você está aceso. Isso é importante. Bom, eu quero que você abra a sua Bíblia aí juntamente comigo em João capítulo 3, verso 16 a 21. Qual é a condenação desse mundo? Vamos entender? João, vamos lá. Pega a sua Bíblia, Novo Testamento, João, capítulo 3, do verso 16 ao 21. Abriu a sua Bíblia aí, Novo Testamento, João 3, do 16 ao 21, que está escrito assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse ao mundo, tá vendo? Mas para quê? Para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19. E a condenação é esta, que a luz, quem que é essa luz? Jesus. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha só. Quer dizer que a luz ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz esteve perto deles, porque as suas obras eram más, por isso que eles amaram mais isso. Suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quer dizer, se a pessoa está roubando, matando, se destruindo, ali, tudo que ela está fazendo de errado, ela não vai vir para a luz tão cedo, porque ela está lucrando naquele roubo, naquela mentira, naquela falsidade. Qual que é o papel dela? Ficar escondido, ficar na moita. Porque se ela vem para a luz, ela tem que parar com tudo aquilo. Porque todos que vêm para Jesus têm que parar com as suas más obras. Não dá para continuar roubando, matando, se destruindo, se prostituindo. Aí o que acontece? A pessoa vai ter que parar com o que estava fazendo. Aí mora um outro problema, né, irmãos? Se você ama as obras das trevas, você não vai vir para a luz. Mas se você quer mudança, você vai rejeitar as obras das trevas.
Ainda que você seja o cara, ainda que você seja a mulher, ainda que você tenha nome, destaque, ainda que você tenha fama, mas se mesmo assim você está nas trevas, é para perdição. Não adianta. Por isso que nós temos que entender a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é qual? Que nós se purificamos, que nós se limpamos. Então o que nós entendemos aqui? Deus amou o mundo, né? E aí o que Deus fez? Para resgatar o mundo, ele mandou Jesus. Só que Jesus, quando ele veio, o homem falou, não, se a gente seguir ele vai ter que parar de roubar. Se a gente seguir ele, a gente vai ter que parar de mentir. Não, é muito ruim, não dá. Por quê? Porque eles queriam ficar nas obras más, é o que está no versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Verso 21 e último. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha aí a diferença de quem anda nas trevas e de quem anda na luz. Tá vendo? Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10. Vamos lá? Lá no finalzinho da Bíblia também, 2 Timóteo, capítulo 1 e verso 10. Amém? Está escrito assim: e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor, de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Quer dizer, ele trouxe uma coisa muito maravilhosa. Nós agora não estamos mais destinados somente à morte, mas também à vida, porque vamos ressuscitar com ele, estaremos com ele, seremos dele. Ele disse que aonde ele estiver, estaremos nós também. Portanto, meus irmãos, se você ainda anda em trevas, saiba que a condenação é essa. A luz veio ao mundo e você preferiu as trevas. Outra coisa muito importante é que quando você está pecando e ninguém está vendo, Deus está vendo. Quando você está pecando e o pastor não está vendo, Deus está vendo. E como é que você se sente com o Todo-Poderoso, aquele que tem poder de fazer a sua alma perecer no inferno, olhando você daquela maneira? E depois você quer misericórdia. Tá entendendo? Por isso que é o risco, irmãos. Olha o que ele fez aqui. Ele trouxe à luz a vida. Quer dizer, antigamente não tínhamos isso, mas agora ele trouxe à luz a nossa vida. Amém? Abre a sua Bíblia agora em João, 1 João, vai mais um pouquinho para frente aqui, 1 João, capítulo 2 e verso 9. 1 João, Novo Testamento ainda, capítulo 2 e verso 9, está escrito assim: aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Então como é que pode a sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos dizerem que estão na luz e vem te aborrecer, porque até agora estava em trevas? Então nós temos que procurar tomar muito cuidado. Quando duas pessoas começam a discutir e dar lugar ao diabo, elas estão em trevas. O diabo aparece naquele momento e começa a trazer o quê? Confusão, briga, contenda. E aí os dois estão em trevas, porque não é a vontade de Cristo. Tá entendendo? Então, aquele que diz que está na luz, eu sou da luz e tal, eu sou cristão, e aborrece o seu irmão, ele aborrece, ele provoca, ele traz a ira, ele ignora, ele ainda está em trevas. Olha que gozado, né? Agora, último versículo, abre aí em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, é só você voltar um pouquinho para trás. Tiago 1, verso 16 e 17. É muito importante, meus irmãos, porque quando estamos dentro da casa de Deus, às vezes achamos que ninguém está sabendo de nada, mas o Espírito Santo está vendo aquilo, né? Às vezes a gente tem um prazer de provocar a ira de alguém, de fazer com que alguém, sabe, se estrepe. Mas aí Deus está vendo isso e nós ainda estamos dizendo, proclamando que estamos em trevas, meus irmãos. E se estamos em trevas, não enxergamos nada da luz e podemos fazer o quê? Perecer com eles. Portanto, isso é muito grave. Por isso que o título dessa mensagem é Luzes Apagadas. Para quê? Para que a gente não venha, irmãos, tropeçar. Não venha cair no engano, na mentira, na falsidade, porque o diabo está aí para enganar, ludibriar a muitos. Sabe quantas pessoas que eram cristãs, começaram na igreja evangélica, ganharam dinheiro, apagaram as suas luzes e foram para outros lugares? Sabe quantos cantores de músicas de black gospel, por aí afora, que dizem que são luz e não são?
Por quê? Porque estão tendo comunhão com as trevas. Pessoas evangélicas que cantam louvores aí afora que dizem que são luz e não são. Pregadores aí afora que dizem que são luz e não são. É muitos, meus irmãos. É muitos que estão aí afora dizendo que são luzes, mas não são. Sabe o que eles são? Luzes apagadas. Querem ser o nosso exemplo, mas não está sendo exemplo. Sabe quantas pessoas estão caindo em pecado a todo momento, a toda hora, porque estão seguindo isso, criando eles como se fossem ídolos deles, e dessa maneira perecem igual a eles. Toma cuidado, varoa, toma cuidado, varão. Cuidado, porque tem muitas luzes apagadas em nosso meio. Muitas pessoas que dizem que são e não são, que tem e não tem. Toma cuidado, porque o nosso papel é adorar aquele que nos chamou, aquele que nos alistou para a guerra. O nosso papel é permanecer firmes, para que ninguém tome a nossa coroa. O nosso papel é resgatar almas e não cair no engodo de Satanás. A Bíblia diz que ele é astuto. Ele é astuto. Ele tem muita inteligência para dobrar uma pessoa. Portanto, você tem que tomar cuidado. Abriu aí? Tiago capítulo 1, versos 16 e 17, está escrito assim, ó. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tá entendendo? Agora preste bem atenção nesse finalzinho de mensagem que Lúcifer, Satanás, né? Satanás, ele era um ser cheio de brilho, cheio de luz. Porém, andava sobre pedras afogueadas e rodeado de pessoas, de anjos que olhavam para ele e falavam, poxa, esse é o querubim ungido de Deus. Ele deixou-se corromper o seu coração e o que aconteceu? Aquela grande luz se apagou. Meus irmãos, toma cuidado para a sua luz não apagar. Toma cuidado para não deixar a sua luz apagada. Porque Jesus quer você aceso. Ele disse para fazermos a obra. Ele disse para nós não se escondermos. Não é papel de crente viver se escondendo. Papel de crente tem que se mostrar. Sou cristão, sim. Não vou ficar acolhido e escondidinho, encolhido, escondidinho, como se eu não fosse cristão para ninguém saber. Não. Não faça isso. Amém?